cá estamos para mais um programa Cuidar e Guardar. Para si que nos ouve na Rádio RCS, agora pode ver-nos também em optv.pt. É uma parceria entre a Rádio RCS e a Op Channel Portugal. Hoje, no programa Cuidar e Guardar, vamos falar de saúde, mas como sempre temos o pastor Daniel Vicente para nos falar sobre estes assuntos. Mais uma vez, muito obrigado por estar connosco, pastor. É sempre um privilégio estar convosco e, portanto, é muito bom estar contigo e participar neste programa e falar um pouco daquilo que é cuidar e guardar, aquilo que é a nossa mordomia para com Deus. Em alguns programas falamos sobre cuidar, noutros programas falamos sobre guardar. Já vimos aqui a diferença. E alguns em cuidar e guardar. Que é o caso de hoje, não é? Quando falamos da saúde, acontece as duas realidades, cuidar e guardar. Mas provavelmente antes mesmo de avançarmos para o tema de hoje e olhar o que é que a Bíblia nos diz, este é o princípio do programa, o que é que a Bíblia nos diz sobre cuidar e guardar, sobre a saúde, os aspectos da saúde, talvez se calhar um pouquinho antes falar porque é que este é um assunto importante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é? Bom, é um assunto importante para a Igreja Adventista porque a Bíblia nos fala com frequência daquilo que é a nossa responsabilidade em relação também à maneira como cuidamos da nossa saúde, como cuidamos do nosso corpo, como vamos ver ao longo do programa de hoje. E, efetivamente, acabamos por nos aperceber que não só é importante por ser importante, mas é importante porque se comprova que os Adventistas do Sétimo Dia, com a sua mensagem de saúde, têm despertado a atenção de estudos sobre aquilo que é a expectativa de vida nos Adventistas e um estudo feito na década de 90 demonstrou junto de Adventistas de Loma Linda, uma região considerada uma região azul nos Estados Unidos, precisamente por a qualidade de vida que as pessoas ali têm e a sua saúde, a sua longevidade, e chegou-se, portanto, com esse estudo à conclusão que, em média, os adventistas vivem mais 6 anos que a população em geral. Isto nos Estados Unidos. E estes resultados foram amplamente divulgados recentemente, seja em 2005, portanto há 10 anos, aproximadamente há 10 anos atrás. Também houve uma reportagem na National Geographic que falava da longevidade e que citava 3 grupos estudados, entre eles os Adventistas de Loma Linda, e também aí foram os resultados bastante conclusivos em relação à expectativa de vida e à saúde dos adventistas. Portanto, só temos a agradecer a Deus Ele nos ter dado esta visão bíblica de que é importante também aquilo que comemos, ao contrário do que dizem às vezes outras pessoas e outros cristãos. Nós consideramos que efetivamente é importante aquilo que comemos, mas não só aquilo que comemos, portanto, tudo na nossa vida é importante, mas claro, estamos a falar a saúde tem a ver muito com aquilo que ingerimos, com o estilo de vida também. É verdade que todos os programas que temos feito, a noção do cuidar e guardar tem por detrás um princípio claro, que é o princípio de mordomia, de que aquilo que temos não é nosso, Exato. Que é, portanto, de Deus e que Deus nos dá o privilégio de gerir. Nesta questão da saúde, aplica-se também o mesmo princípio, não é? Aplica-se o mesmo princípio porque Deus foi o Criador. Ele criou-nos o nosso corpo e, portanto, tal como um construtor de um veículo, enfim, mal comparado, evidentemente, a ilustração serve para o que serve. É evidente que não estou a comparar Deus a um construtor de uma máquina. Não somos uma máquina, somos muito mais do que isso, somos um ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Mas, tal como o construtor de um carro, portanto, é ele que sabe o que melhor pode servir para a longevidade desse carro e para que esse carro possa ter uma boa performance. Da mesma maneira, também Deus sabe que, ao criar o nosso corpo, criou para que ele recebesse determinados alimentos e outros não seriam tão bons para ele. Logo no Jardim do Éden,
Deus disse ao homem que havia todas as árvores do jardim ele podia comer, havia uma que ele não podia comer. É verdade que era desde o ponto de vista da obediência, desde o ponto de vista de um teste à sua obediência, mas deu-lhe também toda uma dieta. Nós vemos logo no livro do Gênesis que há toda uma dieta que Deus dá ao homem. Portanto, diz-lhe para ele comer de toda a árvore e toda a árvore que dá fruto, que dá semente, cuja semente está no seu fruto, e também diz-nos que toda a erva que dá semente também lhe servirá de alimento. Depois, posteriormente, quando ele sai do Jardim do Éden, Deus vai-lhe dizer para que ele acrescente à sua dieta também os legumes, portanto as verduras verdes, não é? Diz que ele poderá alimentar-se também da erva do campo. Aí não creio que o homem tivesse ganho nada, porque passa a ter a mesma dieta que Deus tinha dado para os outros animais, não é? E por alguma razão, ao não ter possivelmente acesso à árvore da vida, o homem vai ter que ter acesso, portanto, a alguma coisa a mais, e Deus dá-lhe também a erva do campo para se alimentar, o que nós diríamos hoje as hortaliças, não é? As alfaces, enfim, todas essa erva do campo que hoje o homem também se alimenta. Portanto, vimos que o próprio Criador, logo no Gênesis, eu diria na Gênesis do ser humano, ele se preocupa com aquilo que é a alimentação. Vamos ver certamente a nível da saúde que ele não se preocupa só com a questão da alimentação, verdade, mas exatamente. Vemos que claramente aí há uma preocupação. Mas é verdade que a Bíblia, em Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 19 e 20, em 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, traz-nos aqui uma outra noção, que é a noção de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Exatamente. E, ao mesmo tempo, a noção de que nós não somos de nós mesmos porque fomos comprados por um grande preço. Um grande preço, exatamente. Aqui há uma duplicidade, diria eu, até desta noção de mordomos do nosso corpo. Por um lado, porque foi Deus que nos criou, e por outro lado, porque Deus nos remiu. Ou seja, esta duplicidade, eu diria, de que não somos donos de nós próprios, do nosso corpo, no sentido em que nos devia dar uma maior preocupação com aquilo que nós fazemos e com aquilo que nós pensamos, Exatamente. aquilo que nós comemos, não é? Esse dualismo tem a ver também com a parte espiritual, ou seja, o facto de nós sermos um templo. Nós sermos um templo do Espírito Santo em que Deus habita. Portanto, Deus habita em cada um de nós, portanto, e nesse sentido, claro que Deus não vai querer estar num lugar que não é cuidado. Nós vemos isso no santuário israelita, tudo era feito para que houvesse não só higiene, mas que todas as coisas fossem devidamente limpas e que tivessem devidamente cuidadas. As coisas de Deus são coisas santas e nós devemos cuidar delas. Cuidar do nosso corpo é cuidar também desse templo do Espírito Santo, em todos os aspectos, também não estarmos disponíveis para colocar dentro dele, para além do alimento que é nefasto, o expô-lo, por exemplo, à doença desnecessariamente. Se eu não praticar o exercício físico necessário, efetivamente eu vou estar também a prejudicar o meu corpo, não estou a oxigenar bem também o meu cérebro, não vou pensar da maneira correta, não vou ter as capacidades que Deus deseja que eu tenha. Portanto, não é só o cuidado do corpo para o manter em boa forma física, mas também para que Deus possa efetivamente estar em mim e, portanto, sentir-se num sítio agradável, não num sítio que está doente. Atenção, com isto eu não estou a dizer que Deus não está com uma pessoa doente, sem dúvida que está. Deus quer sarar as nossas feridas, Deus quer curar as nossas enfermidades, sem dúvida que Deus está com uma pessoa doente, mas se eu for responsável pelo meu estado de doença, não nos esqueçamos que isso está a limitar a intervenção de Deus
para me curar. E as minhas próprias capacidades como ser humano, não é? Vão estar limitadas. Aliás, deixa-me apontar um pouquinho para aquilo que diz a Bíblia em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas quando Jesus diz isto, diz-nos também que há outro que está interessado em destruir e roubar e matar. Ora, que eu saiba matar, isso acontece precisamente porque há alguma coisa que não está bem no nosso corpo. Portanto, há alguém que está interessado em destruir-nos fisicamente e em destruir-nos espiritualmente. Quanto mais sãos nós nos mantivermos, mente sã em corpo são, mais preparados estamos para receber Deus no sentido, vamos lá, daquilo que Ele pode ser em nós, que o Espírito Santo em nós, mas também mais protegidos estaremos contra a intervenção do inimigo na nossa vida, porque onde Deus está, o inimigo não pode estar. Esta é uma noção muito contrária à noção que no meio cristão ao longo dos anos se veio desenvolvendo e sobretudo nos primórdios cristãos, que o corpo era a parte carnal, era a parte do pecado, era a parte do mal. Exatamente. E a parte espiritual era a parte que pertencia a Deus. Tanto que nós hoje ainda conhecemos situações de autoflagelo, de castigos infligidos ao corpo, no sentido de que o corpo não importa, o que importa é a parte espiritual. Mas o pastor está-nos a trazer uma noção de que para que realmente tenhamos uma parte espiritual sã, precisamos igualmente de honrar o nosso corpo e ter um corpo são. Sem dúvida. Essa é a perspectiva que a Bíblia sempre nos apresenta. João diz-nos que te vá bem de saúde, assim como bem vai a tua alma. Portanto, ele associa estes dois aspectos. Já, portanto, no Antigo Testamento, Deus tinha dito ao seu povo, quando ele saiu do Egito, no livro do Êxodo, no capítulo 15, no verso 26, Deus vai, portanto, dirigir-se ao seu povo, pede para ele guardar os seus estatutos, guardar as suas leis, e se eles tiverem atenção tudo isso, ele diz: se deres ouvidos aos meus mandamentos e obedecer a todos os decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Portanto, Deus não está só interessado que o seu povo, portanto, atente aos seus mandamentos, mas também aos seus estatutos, aos seus decretos, algumas dessas leis sanitárias que Deus tinha colocado para o seu povo de Israel. Porquê? Porque eles vinham do Egito. No Egito, as práticas sanitárias eram um povo escravo, portanto, simplesmente não as tinham, não é? Exato, mas haviam práticas médicas, que sabemos hoje pelas descobertas arqueológicas, que eram pura e simplesmente nefastas à saúde. Por exemplo, eles curavam uma ferida com esterco. Claro, achavam, porque punham um esterco e havia alguns, claro, morriam, não é? Porque, claro, outros, havia ali uma produção de proteção ainda maior numa ferida, que, claro, ficavam com uma proteção tal que depois viviam longos anos, não é? Mas o problema era o que acontecia se eles tinham essas práticas. Também era um povo, os egípcios, que se alimentavam de praticamente tudo. Deus vai dar uma dieta restritiva ao seu povo. Porquê? Será que isto não tem a ver com o que acabámos de ler? Eu sou o Senhor que vos cura. Ou seja, tenham atenção, portanto, eu não vou trazer nenhuma das doenças que vieram sobre os egípcios, porque eles estavam a viver e a alimentar-se de forma diferente daquela que os egípcios viviam e de forma diferente daquela que os egípcios se alimentavam. A viver uma espiritualidade também diferente, e já vamos ver isso mais à frente, porque a confiança em Deus também tem a sua importância, segundo a sua palavra. Portanto,
nós temos de ver em tudo isto o cuidado de Deus pelo seu povo. Não eram leis restritivas no sentido de que privar os israelitas de alguma coisa boa, mas que os privava de alguma coisa que era má para eles, que poderia ter consequências para o seu corpo. Hoje a ciência salvaguardar a sua saúde. Salvaguardar a sua saúde. Hoje a ciência médica já mostrou que porque é que alguns desses alimentos não são adequados para a alimentação humana. Portanto, o pastor está claramente a dizer que aquelas normas que foram dadas ao povo de Israel quando saiu do Egito, tivemos normas desde a organização do povo, sim, organizações de higiene, sim, e também normas alimentares. Significa que essas normas ainda se mantêm em vigor hoje, é? Se elas eram importantes para a saúde de um povo que saía do Egito, que tinha práticas diferentes de higiene e práticas alimentares diferentes, com certeza que são importantes para nós. Porque se há uma relação que a Bíblia no Novo Testamento faz entre a nossa vida de pecado como o nosso Egito e a nossa libertação em Cristo Jesus como a saída desse mundo de pecado. Portanto, eu tenho que deixar as práticas do Egito, as práticas comuns de todas as pessoas e contribuir para ter uma melhor saúde, usando essas práticas, que são práticas de higiene, são práticas sanitárias, que se aplicam tanto ao povo de Israel como se aplicam a nós hoje. Durante muitos anos, o povo judeu foi considerado o povo mais saudável do globo. Porquê? Porque eles continuam a ter essas práticas. Os cristãos, erradamente, acharam que podiam comer de tudo, fazendo interpretações dos escritos de Paulo que não são adequadas e que não estão corretamente feitas, porque não se aplicam a uma boa hermenêutica bíblica, à interpretação bíblica correta. Um texto não se pode tirar do seu contexto. E quando Paulo, por vezes, fala comei de tudo o que vos puserem à frente, sabemos que está a falar de carnes sacrificadas aos ídolos, não das carnes ou dos alimentos que eram considerados comumente, independentemente de serem sacrificados aos ídolos ou não, que eram considerados impuros. Portanto, esta distinção entre alimentos puros e impuros é alguma coisa que prevalece no Novo Testamento. O próprio Pedro, quando teve aquela visão do lençol e lhe disseram mata e come, ele disse: Senhor, eu nunca comi nada comum e impuro. Portanto, ele que esteve com Jesus nunca tinha comido nada comum nem impuro. Portanto, ele e a expressão comum já estava associada àquilo que o mundo comia, mas que Deus não permitia. Exatamente, que Deus não aprovava. Portanto, Pedro, passado tempo já Jesus já tinha ascendido aos céus, o Espírito Santo já tinha descido e portanto, ele diz que, ele tive aqui uma branca, mas não, já me lembrei. Portanto, ele diz claramente que não o tinha feito. E essa passagem, que alguns interpretam para dizer que se pode comer de tudo, é o próprio apóstolo Pedro que diz lá claramente que se refere àquilo que era considerar os gentios como comuns, como imundos e excluídos da salvação em Cristo Jesus. Aliás, nesse mesmo texto, algo bastante curioso é que não era só Pedro que tinha essa prática alimentar, nem que teve essa dúvida, porque mais à frente Pedro tem necessidade de explicar aos restantes discípulos Exatamente. Que, o que é que se tinha passado, e ele tem o cuidado de lhes dizer que aquela visão nada tinha a ver com a alimentação, mas que tinha a ver precisamente com a questão da salvação daqueles que não eram o povo judeu. Sem dúvida. Que a salvação agora estava aberta a todos. Ele refere claramente: Deus mostrou-me que a ninguém considero comum ou imundo. Impuro, a ninguém.
não aos alimentos, ele percebeu, ele ficou perturbado com aquela visão, mas como é que é? Então, mas Deus não é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Porque lembramos o contexto, para quem nos está a ouvir agora e se está a passar com essa história pela primeira vez, ele é convidado a estar na presença, na casa de alguém que não era povo judeu, e isso era considerado impuro, era considerado imundo. E o próprio Pedro é recriminado pelos restantes discípulos. Portanto, todos eles pensavam da mesma forma, mas nós já nos lembramos do apóstolo Paulo, não é? Que precisamente defendia que o Evangelho agora era para todos, não é? Mas Pedro e os restantes discípulos ainda tinham esta dificuldade. Então Deus precisou, através desta visão, ilustrar que não era assim. Mas, curiosamente, estamos a falar da questão de comer e beber. Para fechar esta parte da alimentação, é verdade que em Mateus, portanto, estamos a falar no Novo Testamento e mais à frente, depois em Apocalipse, nós encontramos esta noção que, como nos tempos de Noé, que comiam e bebiam, ou seja, não tinham esta preocupação de, na sua alimentação, respeitar as indicações de Deus, que isso mostrava ao mesmo tempo a depravação de um povo, e que no fim dos tempos iria acontecer precisamente o mesmo. Ou seja, o comum, ou seja, o ir no sentido das práticas comuns. O mordomo de Deus, aquele que é filho de Deus, aquele que é um discípulo de Cristo, não pode fazer o mesmo que o comum dos mortais. Não, tem que ter práticas de vida diferentes, de higiene, de arrumação, de alimentação, portanto, que sejam efetivamente práticas que estejam de acordo com a vontade de Deus, que não vão contra princípios divinos, porque Deus não quis só o bem do povo judeu. Não podemos dizer que estas práticas eram só para o povo judeu. Primeiro, elas não tinham a ver com o santuário. Tinham a ver com práticas alimentares. É verdade que se pode dizer, e talvez algum dos meus colegas teólogos esteja neste momento a dizer assim, mas haviam animais que se sacrificavam, que eram os puros, e haviam animais que não serviam para ser sacrificados. Mas existem muitos animais que são considerados puros, na lista de animais puros, que não eram sacrificados, portanto, que não faziam parte daqueles que faziam parte do ritual do santuário. Portanto, não tem nada a ver com o santuário. Aquelas leis que efetivamente foram colocadas de parte e que eram contrárias ao seu povo, eram aquelas que tinham a ver com o santuário, com as práticas do santuário, com aquilo que o sacrifício de Jesus representou plenamente, e, portanto, não tem a ver com estas práticas não tem a ver, com alimentos puros e impuros, desde o sentido do sacrifício do santuário. Portanto, não podemos dizer que era isso. Além disso, quando Noé entrou para a arca, já houve essa distinção entre animais puros e animais impuros. Portanto, e entravam um par dos animais impuros, enquanto que dos animais puros entraram 7 pares de animais. É curioso que a história, pelo menos na gíria comum, tratou de, pelo menos de uma forma mais pública, mudar a história para que fosse um par de cada, mas não é isso que é bíblico. Não é isso que diz a Bíblia, exatamente. Mas ao fazer com alguma intenção... 7 pares daqueles que eram puros, enquanto que só um par dos impuros. Agora sim, para terminarmos esta questão da alimentação, porque sobre a saúde a Bíblia não nos fala só sobre questões da alimentação, mas é verdade que há um texto em Romanos 14 que nos traz a ideia que a comida não deve ser motivo de ofensa e separação entre irmãos. E muitas vezes esse texto também é usado para dizer que podemos comer aquilo que queremos e que nos apetece, mas não é de todo assim. Né? Repara que o texto diz entre irmãos. Entre irmãos já se sabia o que era puro e o que era impuro. O próprio apóstolo Paulo diz que Moisés já o tem, aliás, o livro dos Atos refere isso, portanto, tem Moisés
todos os dias na sinagoga, já sabem aquilo que Moisés diz. Portanto, nós temos essa referência a que as pessoas continuavam a ter em conta os escritos de Moisés e aquilo que Moisés tinha escrito. E, portanto, entre irmãos, os irmãos sabiam aquilo que podiam comer e aquilo que não podiam comer. Mesmo os que vinham de fora, automaticamente iam se apercebendo das práticas dos cristãos, e não esqueçamos que os primeiros cristãos eram judeus, antes de serem cristãos tinham sido judeus, e continuaram com as mesmas práticas. Já mencionámos aqui a questão do que Pedro disse. Portanto, entre irmãos não haja divisão com o comer, porque havia uns que aceitavam, e está claro nas epístolas de Paulo, que ele está a falar de alimentos sacrificados aos ídolos. Havia irmãos que consideravam que não podiam comer nada que fosse comprado no mercado, porque as pessoas, antes de levarem para o mercado, sacrificavam aqueles produtos aos ídolos. E então, como sacrificavam esses produtos aos ídolos, e até chegou a dizer, olha, alguns só comem legumes. Porquê? Porque os legumes não eram sacrificados aos ídolos, eram sempre sacrifícios animais que os romanos faziam e que os pagãos faziam aos ídolos. Portanto, então alguns só comem legumes só para não ser comida, sacrificada aos ídolos, assim tinham a certeza que não era sacrificado aos ídolos. Que isso não seja uma divisão entre vós, não seja causa de divisão entre vós, mas está simplesmente a falar de alimentos sacrificados aos ídolos, carnes sacrificadas aos ídolos, e não de outra coisa. Dizer o contrário, não estamos a ser fiéis até à porque palavra, a própria palavra de Deus entraria em paradoxo, em contradição. Porque é que Deus tinha dado aos israelitas uma dieta e depois aos não-israelitas tinha dado outra? Em que é que eles eram diferentes? Claro. É essa a questão. Um dos aspectos muito importantes e que Deus se preocupou logo mesmo também desde a origem da criação do ser humano, eu diria talvez mesmo antes até mesmo da alimentação, foi a questão do descanso, do repouso. Eu diria do repouso também de uma forma mais integral, porque estamos a falar também de repouso mental e repouso físico. Portanto, isso é algo para quem quer ter saúde que também não deve descurar. Não se deve descuidar, porque também a palavra de Deus nos diz que, em Provérbios, que há tempo para tudo debaixo do céu. Perdão, o livro de Provérbios não, Eclesiastes. Portanto, há tempo para tudo debaixo do céu. Portanto, e há tempo também para trabalhar, mas há tempo também para descansar. Deus teve esse cuidado no início e o homem não estava ainda cansado. Não é só uma questão de descanso, era também uma questão de respeitar aquilo que Deus tinha feito, ou seja, ao descansar e ao abençoar e separar o dia de sábado, porque abençoou e santificou o dia de sábado. Portanto, o sétimo dia da criação. O sétimo dia da criação, mas não era só uma questão de cansaço, porque o homem não estaria assim tão cansado. Ele tinha acabado de ser criado e descansou logo no dia a seguir. E a Eva então foi criada no final do dia, portanto menos cansada estaria. Portanto, e o próprio Deus, cansado não poderia estar, porque não se cansa nem se fadiga, não é? Mas efetivamente, Deus depois, quando criou o sábado, já sabia que o homem se iria depois, com o pecado, se iria cansar. E quando a lei é dada, portanto, no Sinai, é-nos dito claramente que 6 dias trabalharás, mas o sétimo é o dia do Senhor. Não farás nem tu, nem o teu servo, nem a tua serva. Era uma questão do descanso que a pessoa necessita e ninguém aguenta trabalhar 7 sobre 7 dias. Há muita gente que o faz e que depois acaba por, enfim, por ter problemas de saúde graves por não fazer esse descanso. Mas este descanso que Deus nos pede, este descanso semanal, este tempo de descanso semanal, é também alguma coisa que nos deve levar ao descanso mental também,
porque Deus diz-nos que não tenhamos sequer as nossas próprias palavras, nem as nossas próprias preocupações no seu santo dia. É para realmente fazermos um reset à vida e relançarmos-nos com confiança no Senhor que pode, no Senhor que nos dá o descanso. É Ele quem nos dá um descanso. E o livro de Hebreus diz-nos que ainda há um descanso para o povo de Deus. O povo de Deus precisa de continuar a descansar, não só descansar todos os dias na confiança em Deus, e isto também é importante, ter confiança em Deus, e ter confiança em Deus é também saúde para nós. Quando nós lemos que no livro de Isaías, do profeta Isaías, mas ele diz-nos que quando Jesus foi ferido, ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O castigo que nos traz a paz que nós precisamos, encontramos-la em Cristo. Quando semanalmente descansamos com confiança no Senhor, que nos salva, que nos cura, que nos transforma, nós estamos a encontrar essa paz que nós necessitamos. E, portanto, esse descanso também é necessário diariamente. Diariamente nós precisamos de descansar no Senhor. Mas quando a vida não nos permite esse descanso, que pelo menos cheguemos ao sábado e possamos descansar e confiar plenamente em Deus, que nos dá este descanso, este tempo para nós e este tempo também para estar com Ele. Já falámos aqui, portanto, na questão da alimentação, já falámos na questão do descanso, também barra esse descanso, também a confiança, mas quando nós falamos em ter mais vida, mais qualidade de vida, ou até se quisermos, quando me estou a referir a mais vida, estou a falar precisamente mais anos de vida, não estou-me a referir só em mais vida no sentido de qualidade de vida, mas há um texto, Provérbios 3, 1 e 2, que tem uma expressão muito engraçada e bastante curiosa para quem quer acrescentar aos seus dias. Diz: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos no teu coração, guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Ou seja, o texto não tem qualquer problema em dizer que aumenta os dias, mas para quem pudesse achar que os dias passariam a ter mais do que 24 horas se nós guardássemos os mandamentos, ele faz questão de sublinhar, dizendo que acrescentarão anos de vida e paz. Esta noção bíblica de que guardar a lei de Deus, guardar os mandamentos de Deus, não nos traz só mais vida, mas melhor qualidade de vida com paz. É uma noção que muitas vezes não está presente nas nossas mentes. Mas deveria estar, porque Deus deseja precisamente que o efeito que o guardar a sua lei, o andar segundo a sua vontade, em todos os aspectos da nossa vida, o sermos efetivamente daqueles que guardam no seu coração aquilo que Deus lhes tem transmitido, que cuidam em fazer exatamente com a ajuda de Deus, com a sua direção, o que Ele pede de cada um de nós, esses podem ter melhor vida. Porque, primeiro, não estão tão preocupados nem tão ansiosos. É por isso que também depois o Novo Testamento nos diz que lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Porque a ansiedade desgasta. A ansiedade diz-nos também que se por um lado o coração bem disposto é um remédio eficaz, o espírito abatido resseca os ossos, diz-nos Provérbios 17, 22. Portanto, é nesse sentido. Portanto, quando nós estamos não tão preocupados, não tão ansiosos, quando nós não estamos em conflito com Deus, e, portanto, isso também é importante, e nem em conflito com os outros, nem em conflito connosco mesmos, mas estamos em paz,
Então essa paz, essa serenidade que nos dá o estarmos em paz com os outros, em paz com Deus e em paz connosco mesmos, porque temos consciência que estamos no caminho que Deus pôs diante de nós e que não estamos a ir no caminho das lutas internas connosco mesmo ou com os outros ou com Deus, então nós podemos ter essa vida mais abundante, porque o que está diante de nós é um quadro favorável a essa vida abundante, a esse acrescentar de anos à nossa vida, que infelizmente o pecado, com as preocupações, com as angústias, acaba por tirar a todos aqueles que não experimentam esta paz de descansar na lei de Deus e nos seus ensinos. Aqui ficamos então com mais algumas ideias e uma noção bastante clara de que também como mordomos do nosso corpo, ou seja, não é nosso, pertence a Deus, mas devemos cuidar dele, devemos ter todos os cuidados para que ele possa ser um corpo saudável e um lugar aprazível para a presença do Espírito Santo. Percebemos também que hoje não falámos de tudo aquilo que está ligado à saúde, podíamos falar também... Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o princípio fundamental. Estava a dizer que não falámos de tudo, não falámos da importância de beber água, de apanhar sol, de fazer exercício físico, mas todos nós, de uma forma mais empírica ou menos empírica, sabemos o que é que faz bem à nossa saúde. Devemos, de uma forma permanente, lembrar-nos que Deus deseja que nós cuidemos bem do nosso corpo e procurar fazê-lo com aquilo que a Bíblia nos deixa. Em todas as áreas da nossa vida, nós estamos a proteger a nossa própria vida se cuidamos dessas áreas, em todas elas, as que tu mencionaste, se respiramos bem, se tomamos o sol suficiente, que é uma dádiva extraordinária que Deus nos dá, se nós temos o cuidado de beber aguinha sim, porque outras coisas a palavra de Deus também nos fala que não são boas para a nossa saúde, portanto, se o abuso dos refrigerantes, do açúcar, do sal, portanto, todas essas coisas que nós sabemos que são nefastas para a nossa saúde, nós devemos pôr de lado e devemos procurar somente aquilo que realmente pode contribuir para uma boa saúde. Não esqueçamos, como já dissemos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós. Portanto, não ingerirmos, não bebermos de tudo aquilo que nos faz mal e consumirmos moderadamente aquilo que nos faz bem. Esse é o princípio. Exatamente. Comei de todas as árvores, mas não comei daquelas que vos podem fazer mal. Muito bem, agora sim chegamos ao fim de mais um Cuidar e Guardar, que também para nós que estamos aqui no estúdio, estes assuntos são assuntos que devem manter-se na nossa mente no dia-a-dia, nas nossas decisões, daquilo que comemos, o que não comemos, o que bebemos, o que fazemos, mas para si que está desse lado, quer dos microfones, quer das câmaras, se por acaso apanhou este programa apenas a meio, pode rever em podcast em radiorcs.pt ou também em www.optv.pt.